Deus existe? Deus de fato é um ser real ou ele existe na nossa imaginação? Deus é real e a Bíblia o apresenta não apenas como um ser real, mas como o Criador absoluto de todas as coisas. E quando a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas, a Bíblia ela conclui o ato criativo de Deus quando Deus formou o ser humano. E quando Deus formou o ser humano, Deus o formou com um objetivo, para que ele mantivesse um relacionamento interpessoal com o seu ser criado. Então, desde o momento em que o ser humano foi criado por Deus, Deus o criou com este objetivo: que o ser humano tivesse comunhão com o seu Deus, que o ser humano tivesse comunhão com o seu Criador, que o ser humano servisse a Deus como de fato deve servi-lo. Aqui quem está falando é o evangelista Danilo Zang e mais uma vez aqui nós estamos para compartilhar com você uma mensagem de edificação, uma reflexão, uma curiosidade à luz da Bíblia Sagrada. E nós queremos, nesta oportunidade, trazer uma reflexão para você sobre como de fato nós devemos servir ao Senhor, como de fato nós devemos servir a Deus. Mas antes eu quero convidar a você que ainda não é inscrito em nosso canal. Vá até ali o canto da tela onde está ali inscrever-se. Toque ali, inscreva-se e ao mesmo tempo ative o sininho das notificações para que desta maneira você possa ser notificado de primeira mão quando os nossos vídeos serem lançados. E eu quero convidá-lo para nesta oportunidade acompanhar uma reflexão bíblica comigo que nós encontramos no livro de Josué, capítulo 24, versículo 14 e 15, que nos diz: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Como devemos servir ao Senhor? Eu quero que você me acompanhe até o final deste vídeo e próximo ao final deste vídeo eu quero trazer para você o segredo para que você possa de fato, à luz da Bíblia Sagrada, entender como de fato você deve servir ao Senhor. Nos acompanhe então no decorrer deste vídeo a partir deste momento. Primeiro, servir ao Senhor com integridade e fidelidade. Integridade significa retidão, imparcialidade. Fidelidade significa qualidade de fiel, lealdade, constância, firmeza nas afeições, no sentimento, perseverança. Observe o texto que acabamos de mencionar, Josué 24:14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Servir ao Senhor de todo o coração. A Bíblia nos diz em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Observe só as palavras do apóstolo Paulo, quando ele se dirigiu à igreja de Colossos. Colossenses, capítulo 3, versículos 23 e 24. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estais servindo. Servir ao Senhor num andar digno e perfeito. Digno significa apropriado, adequado. Perfeito nada mais é do que algo ótimo, excelente, irrepreensível. A Bíblia nos diz em Gênesis 17:1, quando Abraão tinha 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Efésios 4:1, o apóstolo Paulo disse o seguinte, observe: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamado. Servir ao Senhor sem cessar, dia e noite,
Efésios 6:18, a Bíblia diz que nós devemos orar em todo tempo. 1 Tessalonicenses 5:17, a Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. E no Salmo 1, versos 1 e 2, a Bíblia mostra e diz que é bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho do pecador, nem se assenta na roda do escarnecedor, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite. Quando nós lemos a expressão usada por Paulo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 7, nos chama a atenção, observe: a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejavam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó Rei, que eu sou acusado pelos judeus. Servir ao Senhor com juízo e em santidade. Quando nós lemos a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, nós vamos encontrar as seguintes expressões: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que desta maneira experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Servir ao Senhor, sem temor, libertos por Deus. Observe o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 74. De conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor. E no Salmo 91, verso 3, está escrito que ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Servir ao Senhor com motivação sincera e espiritual. Romanos 7 e 6 está escrito: agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. E agora observe este detalhe muito importante para que você entenda de fato o segredo para servir a Deus de verdade. Servir a Deus de modo agradável. Hebreus capítulo 12, versículo 28 está escrito: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. E o apóstolo Tiago, ele não poderia ficar de fora, ele tinha que deixar o seu ponto de vista quando ele escreve a sua carta. No capítulo 1, versículo 27, Tiago nos diz: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. E por fim, servir a Deus, constrangidos pelo amor de Cristo. 2 Coríntios 5,14 nos diz: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morrerão. Muito bem, meus amigos, se você nos acompanhou até aqui, eu acredito que você pôde, juntamente comigo, entender como de fato nós devemos servir ao nosso Senhor. Se você gostou deste vídeo, eu peço para você compartilhá-lo com o maior número de pessoas possível. Amigos, familiares, todas as pessoas que você conhece, para que mais pessoas possam entender de fato como nós devemos servir ao Senhor. E eu rogo que a bênção de Deus esteja sempre estampada na vida de todos vocês. Que Deus em Cristo abençoe vossas vidas desde agora e para sempre.